pessoal, vamos começar mais um Papo de Compadres. Hoje, nosso 30º episódio. Feliz com essa marca. Gravando em São Paulo, os últimos 2 sucessos em São Paulo. A gente gravou o último episódio com o Dr. Matheus Roque, sucesso. E a Casa de São Paulo vai estar sempre ajudando a gente, mas a gente também vai gravar no Rio. Então, você que é do Rio, você que é de São Paulo, manda um direct pra gente, quiser gravar. Fica à vontade, tá bom? Como sabe, meu nome é Rafael Batista. Hoje eu tô aqui com 2 pessoas que são 2 amigos. A Dani ao meu lado, que já gravou podcast com a gente, então tá convidada novamente para voltar. E eu acho que vai voltar sempre, porque traz um conteúdo muito bom na parte de equilíbrio emocional, de liderança, enfim, muita coisa boa pra gente conversar. E pela primeira vez aqui no nosso podcast, o Maurício Honorato, também meu camarada, veio lá da Zona Norte, da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Quem é do Rio sabe. E o destino cruzou a gente aqui novamente em São Paulo. E um cara de muito sucesso. E eu vou apresentar um pouquinho cada um e depois vou dar a palavra a eles, tá bom? Sejam bem-vindos todos, espero que gostem. E o nosso tema hoje vai ser alta performance na vida dos negócios, que eu acho que também, se não for nos 2, né, não faz o menor sentido. Vou ler aqui e vou introduzir a Dani primeiro as mulheres. Dani Vidal, terapeuta, analista comportamental, especialista em gestão emocional para o mundo dos negócios. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Rafa, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu conheço os 2, admiro o trabalho dos 2, então estou bem feliz da gente poder estar fazendo essa troca. Né? O que você falou é um alta performance até na parte de amigos, né? Que isso é muito importante. Verdade. Eu tava até conversando vindo pra cá isso com a minha esposa. Hoje a gente tem gente assistindo, a plateia tá cheia. Tem minha esposa assistindo esse podcast. Ela tá aqui em São Paulo comigo, ela também tem negócio por aqui, veio aqui assistir. Quem sabe ela não pinta aí nos próximos gravações, tem que pintar, né? Fala muito bem. Fala bem, É uma exato. grande empresária, ela tem que vir pra cá. Exato. Vamos ver se eu consigo convencer. Bom, e com a gente aqui, Maurício Honorato, meu amigo, como eu falei, estrategista de negócios, jiu-jiteiro, passou por grandes empresas como ex-diretor financeiro do 2º maior banco do mundo, chinês CCB, ex-head de growth da XP e trabalhou muitos anos na KPMG, trabalhando no time de estratégia. Atualmente, ele é CEO da Grit Partners. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado. Obrigado pelo convite, meu amigo Rafael. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse podcast já de renome. E tenho certeza que no tema de hoje temos muito aí a contribuir e aprender nessa troca aí. É um tema extremamente quente, né, relevante para muitos empresários, muitas pessoas aí. Então tenho certeza que vai ser muito legal. Maravilha, bem-vindo. Quem assistiu os episódios do Papo de Compadres, já sabe que a Dani já esteve com a gente. Dani é ex-mercado financeiro, Maurício também é ex-mercado financeiro. Os 2... sofreram com burnout, então acho que é um tema bom pra gente começar, né? Por que o mercado financeiro deixa todo mundo com burnout? Que olha só, eu tenho uma coisa que eu acho importante a gente iniciar falando, que é assim, o que é a palavra performance? O per vem do nível máximo de algo, esse prefixo per, né? Então é você levar a forma ao limite máximo dela. Então, quando você fala de performance, você está falando que aquela pessoa vai ao limite máximo do que ela está fazendo, daquela ação, né? Só que na nossa emoção, o que a gente precisa fazer? A gente não estressa o músculo para ele crescer, mas ele precisa de um descanso. Por isso que você não pode malhar todo dia. Uhum. É a mesma coisa a parte mental. Você vai estressar a tua parte mental para desenvolver. É importante o estresse para desenvolver. O estresse não é ruim. O estresse sem limite é que é ruim. As grandes cidades trazem isso para a gente. O que o mercado financeiro faz? Ele não dá pausa. Ele é 24/24. 24/7. Exatamente. Mas ele não dá pausa por causa da pressão de bater meta, ou ele não dá pausa porque quando você vai para casa você está pensando ali no que você não fez e vai mexendo no seu bônus e enfim... É tudo isso, e tem uma coisa que eu acho que é fantástica, né? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Passou. Você pode ter sido durante 15 anos o melhor. Amanhã é um novo dia. Amanhã você não é nada se você não tiver naquele mesmo lugar. Então não existe descanso. Você leva à exaustão mental.
A exaustão mental, ela te leva em todas as áreas. Ela começa na parte emocional, porque ela tem todo o estímulo externo. Ela vai para o teu motivador, porque você já não consegue mais, então os teus sentimentos são construídos de forma completamente inadequada. E o teu comportamento é o quê? É o burnout. Eu tive 3. Só que, como eu saí do mercado financeiro tem 12 anos, na minha época não era burnout. E existe uma diferença muito grande da mulher, eu acho que o Maurício entende isso. A mulher, ela performa muito bem em tudo que é periférico a ela. Quando é para ela, quando fala só sobre ela, ela não performa bem. O que é isso? Quer dizer, o trabalho ela performa bem, ela se dedica à família, quando é para cuidar dela, ela já cuidou tanto e performou tanto em tanta coisa que ela se deixa de lado. Então, existe um estresse, isso é estrutural, da mulher ter mais coisas para fazer. Hoje, está se acontecendo, né? Até é redundante falar, mas uma divisão. A gente está vivendo uma maior divisão, né? A gente conversa, você e Carol já tem isso, já tem uma participação maior. Mas eu já sou de uma geração anterior a de vocês. E foi o que eu vi no mercado financeiro, foi o que eu vivi no mercado financeiro. O burnout me levou ao processo de chegar ao momento de olhar o mercado financeiro e falar, cara, isso daqui é um cemitério. É o lugar que eu vou morrer. Então, para que eu não escolha morrer, eu preciso sair. Você viveu isso também, Maurício, no mercado financeiro? No mercado financeiro, na verdade, acho que ele foi o final de uma trajetória bem exaustiva, né? Para quem me conhece, eu saí da favela, né? Fui nascido e criado na favela do Dendê, na Ilha do Governador. Desde muito novo, muita necessidade de ganhar dinheiro, então fui cobrador de Kombi com 16 anos, 16 ou 18, Nossa. né? Cobrador de Kombi, para quem não sabe, é o cara que fica na porta da van, na perua ali, gritando o itinerário e cobrando a passagem, né? Ai, fala o teu itinerário pra gente rir um pouco, como é que verdade. E eu vou saber se tá certo, porque eu sei de cabeça também. Tá lá bancário NPS 200, saída da Ilha Bom Sucesso, Praça das Nações. Então esse era o meu itinerário, né? E, enfim, desde muito cedo, trabalho bem exaustivo, né? Saía do colégio, ia pra Kombi, ficava até meia-noite. Quando eu estava para me formar ali no colégio, né? Passei para as 3 universidades federais, fui fazer engenharia na UF, na Federal Fluminense. E desde então, saí da Kombi, fui para o estágio, estagiei em algumas empresas, e sempre com muita gana, né, de evoluir, meu mindset total era forjado para focar no trabalho. Era o que eu precisava mudar a minha realidade e da minha família, né? Então, com muito foco no trabalho, eu saí dali, entrei numa empresa chamada Slumberger depois da faculdade, e o que me ajudou muito a conseguir ir para essa empresa, na verdade, quando eu estava para me formar, eu faço jiu-jitsu desde 14 anos de idade, né? Então, comecei lá em 98 a fazer jiu-jitsu. E, cara, o jiu-jitsu, ele me ensinou a ter muita resistência e resiliência. Apaga, mas não bate, aquela história toda. Então, o esporte me trouxe muita força para poder superar obstáculos e eu acho que eu trouxe isso muito para minha vida, né? Sou muito grato ao jiu-jitsu e o que ele proporcionou nesse mindset que foi forjado ao longo do tempo, não só de musculatura, mas de mindset mesmo, né? E quando você passa pelo mercado de trabalho, e eu carreguei isso como um grande aprendizado ao longo de toda a minha jornada, de lá fui para uma KPMG, né? Antes disso morei fora pela Slumberger, né? Morei na Rússia, Abu Dhabi, México, Argentina e Estados Unidos. Fiquei quase 3 anos nos Estados Unidos, trabalhando pela KPMG, pela Slumberger, e depois disso migrei para a KPMG, que foi uma migração muito relevante. Eu saí do mercado de petróleo, embora tivesse interação com muita coisa do viés financeiro, mas eu fui para uma empresa 100% de consultoria financeira, né? Estratégia de negócio, business plan, valuation. Então foi uma transição muito rígida, muito dolorosa, onde eu trabalhava 16 até 18 horas por dia, muitas vezes, e de novo, com muito estresse, muito burnout, né? Na verdade, muito estresse durante todo aquele período, né? Para poder fechar o gap que eu tinha de conhecimento técnico, né? E para poder evoluir. Muitas pessoas acreditaram em mim e eu acelerei muito nessa época. Foi onde realmente foi meu MBA na vida real, assim. E da KPMG, um cliente meu, que era o China Construction Bank, a gente fez todo um trabalho para eles, depois eles me chamaram para ir para o banco, onde eu assumi e toquei toda uma área de estratégia e diretoria financeira durante muito tempo. Fizemos o turnaround do banco,
Depois de 3 anos ali, entregamos o banco muito melhor do que quando a gente iniciou. E a moral da história é, dali eu fui para a XP e na XP eu continuei. Ou seja, eu nunca tive um descanso que você fala. O período de pausa não existiu. Tá. Né? Então, em algum momento, na XP, depois de 2 anos, eu não digo que eu tive um burnout, mas eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E acho que muito pelo motivo que eu queria empreender, estava num momento de vida já propício para isso, e eu falei, cara, não é isso, estou no caminho errado. Então, o meu foi porque me deu um estalo de propósito. Com quantos anos, assim? Com 36 anos. Tá. Com 34 anos. Tá. Com 34 anos me deu aquele estalo de propósito, falei, cara, eu tô indo no caminho errado. Igual ela enxergou o cemitério, você enxergou também. Assim, vou morrer aqui, não vou construir bem. Você falou um negócio interessante. Eu ouvi um podcast falando sobre burnout e falou que o sintoma muito claro da mulher, você falou sobre o periférico. Eu gosto dessas análises assim. O Dani é muito boa nisso. E aí a mulher é muito boa pro periférico. Se eu tiver errado, me corrige. Porque eu ouvi isso a primeira vez agora de você. Já tô aqui digerindo. E aí eu associei com um podcast que eu ouvi que o primeiro sintoma, não, quando a mulher tá no burnout mesmo, ela não quer lavar o cabelo. É isso mesmo. Aí já se passa burnout. O cabelo tem uma representação feminina para mulher, uma representação muito forte, principalmente para a mulher brasileira, tá? Tem uma diferença muito grande no mundo, mas o cabelo para a mulher brasileira, eu trabalho com especialista na área de cabelo já há 4 anos. Ela tem... O cabelo representa a mulher em si no Brasil. E tem uma coisa que é muito forte. A gente teve uma pesquisa, estudamos uma pesquisa, de que a mulher, ela que tem câncer, aonde ela tinha câncer de mama, qual era o maior medo dela? Então, nos Estados Unidos era quem ia trabalhar para sustentar os filhos. Na Europa era quem ia cuidar dos filhos, e no Brasil era que ela ia ter que raspar a cabeça. Então, para você entender a diferença, o cabelo tem uma representação muito forte. Então, quando a mulher deixa de lavar o cabelo, ela comunica que ela não está conseguindo cuidar dela mesma. Sim. Eu vi isso num podcast, eu esqueci o nome, é uma jornalista que era da Globo até, e trabalha só com isso agora. O podcast era sobre equilíbrio emocional, ela fala de burnout, ela fala, quando a mulher não tá lavando o cabelo, não quer, não consegue, não tem força, tá. Quando a mulher quer mudar, tá com alguma coisa, mudou alguma coisa na vida, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela vai pro cabeleireiro. Quando ela quer se transformar, né? Deixar uma fase para trás. E mudar de fase, fazer uma transformação é a primeira coisa que ela faz. Eu tinha um cabelo enorme. E aos 28 anos eu fiquei viúva. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Cortei o cabelo curto. Porque para acabar com aquele ciclo e começar outro? Porque eu precisava deixar aquela história para trás. Era como se naquele momento do corte do cabelo eu tivesse vivenciado todas as fases do luto e tivesse dito assim, não, agora eu entendi que eu sou uma outra pessoa e que eu preciso escrever uma nova história. Para isso eu preciso me apresentar para esse novo mundo de uma outra maneira. E aí eu fiz essa transição. Legal. Isso é interessante. Ele falou de resiliência do esporte e tal. Também gosto vocês muito sabem, vocês, esporte, os dois, né? Eu passei a vida toda no esporte também. Não cheguei a competir, assim, ao ponto de representar grandes clubes e seleções, não. Mas a vida inteira em esporte. E essa parte de resiliência é muito certa. Igual ele falou, apaga, mas não dorme. Isso reflete muito a vida do empreendedorismo. E quem tá no mercado financeiro também tá empreendendo, né? Porque o cara tá ele tá empreendendo no CNPJ de alguém. Ele tá ali, mas ele tá fazendo a carreira dele, o nome dele, batendo as metas dele e tal. E tem momentos assim que acho que o esporte, ele forja você. Acho que a melhor forma de você, uma criança ou adolescente, deixar no esporte, porque ele vai viver ali a vida real. E é naquele momento ali que ele tá tomando aquela amassada, seja em qualquer tipo de esporte, pode ser luta, pode ser qualquer outro tipo de competição. E ele fala assim, cara, eu preciso sair daqui mais forte, até mesmo quando ele perde. Aí eu também tava ouvindo um podcast sobre resiliência e antifrágil, que o resiliente, você toma uma amassada e volta pro estado que você tava. O antifrágil, ele toma uma amassada e volta para um estágio mais forte do que ele estava. Eu acho que esse é o grande pulo do gato para o cara que vai empreender e precisa
Porque não importa o nível da tua empresa em que está, você sempre vai ter um pepino para resolver. Sempre vai ter um desafio. Só muda de nome. E se você for só resiliente, você vai ficar no teu estágio. Mas se você for antifrágil, aí que você sobe de nível. E eu acho legal até o Maurício ficou no mercado, né? E empreendeu, né? Acendeu uma chama e falou, cara, não é isso que eu quero uma outra coisa. Eu quero viver meu propósito. O que eu acho bacana é assim, ele empreendeu desde sempre. Sempre, é. Ele nasceu e quando ele se deparou com a vida que ele tinha, ele falou. Não foi o pai e a mãe dele que botou ele no sinal, né? Vendendo alguma coisa. Ele falou assim, cara, não é essa a vida. O que eu posso fazer para mudar a minha realidade? Sim. Isso é uma autorresponsabilidade muito grande. E o empreendedor, eu vejo o empreendedor como aquela pessoa que ela não empreende nos negócios. Ela empreende em qualquer coisa que ela faça na vida dela. E não é o cara teimoso, ele é o cara persistente. Se o do lado tiver uma solução melhor do que a dele para chegar mais rápido onde ele quer, ele não tem problema nenhum em abrir mão do que ele acredita para fazer aquela outra coisa que vai levar ele mais rápido ao objetivo real. Então, assim, quando ele falou, eu fui cobrador de Kombi, né, de perua, que aqui em São Paulo é perua. É isso, ali ele já estava num passo muito à frente, provavelmente, das pessoas da onde ele morava. Com certeza. Ele era o diferente, sabe? Eu digo que o diferente não são os nerds. Diferente é quem faz diferente para fazer o que deseja da melhor forma possível, agregando valor à própria vida e à vida do outro. É isso. É o servir, né? Sem isso, a vida não tem função. Servidão é a palavra, você tocou na palavra certa, né? Não adianta você ter um propósito, né? E você não servir alguém ou alguma coisa, você não consegue sucesso. Acho que a fórmula do sucesso, ela está muito atrelada a servidão, realmente. Agora, engraçado, a gente estava falando de performance e a gente começou realmente falando dos limites da performance, né? Agora, é interessante o que vocês estão abordando agora na construção da performance, né? Como você constrói com building blocks, né? Construindo blocos com resiliência, com atitude, com visão. Acho que a primeira coisa, mais complexa que eu vejo hoje em pessoas que querem evoluir, ter performance na vida e nos negócios, é visão. Eu vejo um desalinhamento muito claro e nítido, tanto nas empresas quanto na física ali, nas pessoas, né? Elas não têm... eu acho que assim, acaba se confundindo distraindo com muitas coisas ao seu redor. E eu acho que esse tipo de... dificuldade de focar e saber dizer não para algumas coisas, ele é preponderante para o cara ter performance. Performance está muito associada a foco também. Dizer não, né? Acho que performance está associada a dizer não. Ninguém consegue ficar assim, é porque tem a alta performance, agora o pessoal está dizendo que tem a alta performance, daqui a pouco vai ter a alta da alta ao quadrado com performance. Então assim, alta performance, para mim é alta performance, pronto. Mas como você também não consegue malhar todos os dias, você não consegue jogar em altíssima performance o tempo todo. Sim. E tem momentos que você dá uma baixada. Mas o cara que joga em altíssima performance, mesmo quando ele dá uma baixada na bola, para a média ele tá acima ainda. Mas na alta performance, por anos, bate pino, né? Dá o burnout e tudo mais. Tu pegar um carro, não importa se seja uma Ferrari, se você andar com ela a 200 por hora por dias e meses e tal, ela vai aquecer, ela não vai aguentar aquilo. Então, assim, eu acho que a alta performance é um estado que você tem que pegar e fazer, esse ano eu vou ser um cara de alta performance. Não é de uma hora para outra, porque você ser alta performance já tem que ter sido aquele cara disciplinado de muito tempo. Mas eu vou ser alta performance esse ano. Mas a primeira coisa, eu até falo lá em casa, é dizer não. Assim, vamos ali, não dá. E aí os amigos falam, pô, mas e aí? Eu falo, não vou. Mas dói no coração falar, não vou. Mas é porque eu sei que se eu for encontrá-los, e aí você vai ficar até mais tarde, não vai dormir naquele horário, e aí você vai, que seja, tomar um vinho, uma cerveja e tal, e vai comer uma pizza, e aí você vai chegar meia-noite em casa, acabou, o dia seguinte acabou. Acabou pra quem quer jogar em alta performance. Aí o cara chega e fala assim, mas eu consigo outro trabalho. Mas você não tá jogando em alta performance. Não tá na alta performance, não tá no mesmo time. Não tá. Se você tiver em alta performance, você não performa em alta performance no dia seguinte. Não tem como, que é você fisicamente. Tá focado, cumprir seus compromissos nos horários e tal. Porque você vai acordar mais tarde, vai estar cansado, já vai perder tempo. Então, assim, alta performance pra mim é um estado que eu escolho em alguns momentos
da vida por um tempo. Fala assim, Sim. esse ano é alta performance. O outro ano vai ser uma boa performance. Mas aí você está mas não falando... Desculpa, Não, Maurício, mas aí você está falando de uma alta performance saudável, Rafa. sim, O que acontece hoje em dia, e no mercado financeiro ele traz muito isso, a gente não tem limite. Eu falo a gente porque eu já tive desse lado. Eu fui uma pessoa que faltava limite comigo, eu não faltava limite com o outro. Era comigo, porque eu via que tinha mais, então dá para fazer mais, dá para ganhar mais, e mais, e mais. E aquele mais tinha uma cenourinha maravilhosa, né? Pô, dezembro, início de dezembro para mim, e maio, acho que eram os meses do PL, do PLE, eram meses sensacionais. Mas o que aquele mês, aquele recebimento representava o quê? Para isso você precisa de maturidade e autoconhecimento. E a gente vive um período que agora as pessoas estão começando a olhar para o autoconhecimento como algo que é minha responsabilidade, mas que eu não faço sozinho. É isso. Porque no final do dia, quando você determina o que você vai fazer esse ano, como você falou, na sua roda da vida, nos seus fatores importantes, para mim são geralmente saúde, trabalho, família, amigos, lazer, sociedade, enfim. Quando você determina o que você vai fazer em cada uma dessas arestas da sua vida, quando você foca demais no trabalho, como foi a nossa vida, de certa forma, é uma falta de autorresponsabilidade consigo mesmo também. Então, eu enxerguei, na verdade, que eu desequilibrei essa roda por um objetivo e um desafio muito grande, que foi batido anos após anos, e em algum momento eu falei, peraí, isso precisa ser reequilibrado. E nesse momento que eu reequilibrei, eu comecei a olhar para outras arestas que eu não dava atenção. Espiritualidade, todo mental, né? Então, assim, o físico eu sempre dei muita atenção. E aí hoje, né, depois que eu evolui bastante em relação a essa parte que eu aprendi lá com o nosso amigo Pedro Andrade. Um abraço, Pedrão. Beijo, Pedro. Ele me ajudou muito a estabilizar a tríplice, né? Que a gente chama ali da vida extraordinária e próspera. Ela está muito conectada com 3 grandes pilares: físico, mental e espiritual, energético. Então, quando você conecta esses 3 pontos no ponto máximo, você otimiza o seu físico, a sua mente, o seu espírito, e você fica muito alinhado. A partir dali, qualquer coisa que você fizer, você vai ter um resultado muito significativo. Porque quando você precisa alinhar o seu físico, são basicamente 5 pontos aí: sono, alimentação, treino, relacionamentos e sol e sauna, eu costumo dizer, né? Quando você consegue blindar o teu intestino, dormir bem. E o que é blindar intestino, para quem não sabe? Cara, é você não inflamar seu intestino. E aí tem os agentes inflamatórios: álcool, falta de sono, bebida, açúcar, outros agentes inflamatórios ali externos também. Então, quando você blinda esse aspecto físico, você vai para o mental, você está se relacionando com pessoas, você controla seus pensamentos, você consegue, de fato, quando você controla seus pensamentos, isso é uma seara muito interessante. Você muda completamente a tua vida da noite pro dia. Se você tem a capacidade de virar a tua chave, né? Não é nem falar um pouquinho disso do pensamento, não é nem o controle. Primeiro você aceita que ele tá ali, porque tu não manda nele. Né? A mente, a gente aceita que ela tá ali. No momento que a gente aceita, a gente consegue desviar a atenção porque a gente realmente deseja. Quando eu quero combater, o que é o combate do pensamento? É eu pensar que eu não tenho que pensar. Eu estou fazendo uma ação em cima da própria ação do pensamento. Então, eu retroalimento ele o tempo inteiro. Quando eu aceito ele, tudo bem, ele está ali. O que eu vou fazer com isso? Pô, vou deixar ele ali. É fácil falar? Nem falar é fácil, mas é simples. Tudo isso que você está falando são coisas altamente desafiadoras de serem feitas, porém são coisas simples. Sim. Só que hoje em dia, quando a gente fala de alta performance, as pessoas acham que são coisas extraordinárias. E o extraordinário não é o simples é o arroz e feijão bem feito diariamente. Exatamente. Step Eu by estava step. falando de alta performance, estava falando de burnout, de mercado financeiro, é porque a alta performance, as pessoas acham que muito querem o resultado do profissional, um exemplo. A alta performance, sempre a meu ver,
você jogar o jogo de alta performance e chegar e falar assim, esse ano eu vou alavancar minha empresa, ela vai dobrar de faturamento e tal, isso são momentos. Mas pra você bater o equilíbrio de vida da alta performance é o que ele falou, é você equilibrar o físico, o mental E e o o espiritual. Aí você joga em alta performance. Então assim, quando o pessoal fala de altíssima performance, eu entendo. Eu tento ter uma vida de alta performance, eu tento cuidar do meu corpo, do meu espírito, do meu trabalho. Mas tem momentos na sua vida que você tem que falar, agora eu vou partir pra dentro, vou abrir um novo negócio. Aí são os sprints. Aí, isso aí. Aí entram os sprints. Que Então, eu não tava o termo, obrigado, os sprints. Então, assim, aí o pessoal fala de alta performance, eu falei, cara, alta performance você consegue se ficar acima da média. Vou se você traduzir, equilibrar os é três. só acelerar. Exato. Você vai acelerar, mas uma hora você vai ter que... mas você tem que tirar o. Você tem que que ter um desacelerar tempo. também. Exatamente. Desacelere. O pessoal fala muito assim, mas você acorda, você gosta de acordar cedo? Sim, gosto. Eu dou um exemplo de ontem. Ontem a gente veio a São Paulo de carro, pegamos um trânsito horroroso, cheguei quase meia-noite, 1h. Eu vou acordar às 5h30 pra malhar? Não tem como. Vai machucar o corpo. Aí você tem que chegar e falar assim, abro mão da academia, porque eu estaria voltando da academia o quê? 7h30? Então é a hora que eu vou acordar hoje, mas não malho. Porque eu tenho meus compromissos. E o sono é mais importante. Você tem que equilibrar nesse sentido. Sim. Porque a gente até se conheceu, eu tava doente, né? Na época que se chegasse uma da manhã... Não, não tava bem. Não, tá com pneumonia, aí mexeu com o psicológico, aí ferrou. Mas o que a gente tá falando de pensamento, só para concluir o raciocínio, é o seguinte. Cara, existem duas formas de você mudar seus hábitos e suas crenças. Ou você sofre um trauma, ou você muda seus pensamentos. E para mudar seu pensamento, você precisa mudar, cara, quando você muda seus pensamentos, você muda o que você sente. Quando você muda o que você sente, você muda como você age, quais são seus hábitos. ESC, né? E quando você muda os seus hábitos, você muda seus valores também. Então, se você quer ser um novo ser humano, você quer se planejar e virar um novo ser humano, óbvio que você tem que ter a visão primeiro de onde você quer chegar, o que você quer ser, o que você quer se tornar. Porém, se você não mudar o seu pensamento, aí você muda o que você sente, muda os seus hábitos, e aí você chega lá, né? Com muita rotina, implementação e etc., execução. E o que eu vejo hoje na sociedade, cara, que é bem relevante em relação a esse tema, é que a pirâmide sustentável é a pirâmide do quê? Eu sei bem o que eu sou, eu faço coisas alinhadas com quem eu sou e meus propósitos, meus valores. Consequentemente, eu tenho coisas alinhadas com aquilo. E com rede social, cara, a pirâmide ficou invertida. Sim. Eu finjo que tenho muito. Então, tem um monte de gente lá que é bilionário no Instagram, que viaja, que faz um monte de coisa. Faz muito pouco e não é porra nenhuma. Desculpa no português, mas essa é a grande verdade do que a gente vê hoje, né? Então, essa questão da performance, ela está muito atrelada também aonde você quer chegar e o que você é. E aí, eu vou passar a bola para vocês. Eu acredito que o grande ponto inicial para você dizer que você tem alta performance, porque eu não vou comparar minha alta performance com a sua. A sua é você contra você mesmo. A minha sou eu contra eu mesmo. A sua também. Então, para você saber ou se julgar alta performance e competir contra você mesmo, primeiro você precisa saber quem você é. E essa é a pergunta mais difícil, talvez, da vida, que as pessoas não... eu arriscaria dizer, tem muitas pessoas que morrem sem saber respondê-la. Acho que a primeira é quem você é e a segunda onde você quer chegar. Acho que boa parte não sabe responder as duas. Exato. Aonde você quer chegar, ela ainda diria que ela é uma consequência de você saber dizer quem você é de fato. Qual é a sua essência. Acho que é a segunda mais difícil. E a segunda mais difícil é essa. Acho fantástico isso que você falou, porque é a primeira pergunta que eu faço quando alguém me procura. Você sabe quem você é? Me diz quem você é. Eu tive 2 pessoas, eu já atendi... individualmente, eu já atendi mais de 300. Eu tive apenas 2 pessoas que me responderam. Hoje, eu tô assim. Uma foi o Rafa. E foi muito legal, porque ele falou, eu sou assim, e para eu ser assim, eu pertenço à minha família, à minha mulher e meu filho. Então, ele tinha delimitado quem ele era e ele sabia o motivo pelo qual ele estava naquele momento de desequilíbrio. Sim. Né? E uma outra pessoa. Mas nenhuma das pessoas que passaram me responderam. Não é que elas não saibam, elas não tinham clareza na primeira vez. Sim. E aí a gente
fez um trabalho para que elas pudessem se responder. Porque quando você faz esse questionamento, eu não estava perguntando para mim, eu estava perguntando para ver se ela mesma. Aham. E existe um processo. E hoje as pessoas querem, por conta de internet, né, por conta de uma vida através de imagem, que não é uma vida real, as pessoas não vivem o processo. Elas querem resultado. É isso, querem resultado. E esse foi um... E é bom a gente sempre falar da gente, né? Foi um momento muito interessante, porque foi um sprint por muito tempo. Esse machucou, porque tava abrindo mais negócios e os negócios se falavam, montando lá um ecossistema que se complementava das empresas e tal. E aí eu lembro, essa história é bom compartilhar, eu lembro que eu comecei a ficar assim, ó, inspirava meio assim, eu falei, cara, porra, não é possível, cara, porra, não é possível. E o maior trauma de criança, bronquite, tinha isso, por isso que comecei a nadar muito cedo e tal. E aí eu falei, aí eu fui no médico, o médico falou assim, ó, não é uma bronquite, cara, você vai ter que tomar um remédio e uma bombinha. Eu, não, vou tomar uma bombinha não. Tomava isso quando criança, não vou tomar isso não. Isso aí é coisa pra fraco, não quero isso não. E aí não tomei. Aí, tipo, 15 dias depois, virou pneumonia. Aí, e a pneumonia, o que ela faz, né? Óbvio, não podia me exercitar. Aí descobri que exercício físico pra mim não é corpo, é mente. Sim. Era meu... Academia, exercício é meu tarja preta, é meu ansiolítico. Sim. E aí você para de ir. É endorfina, né, cara? Você tem que... É ina no final, né? É. Não deixa de ser viciante. E aí cara, comecei, falei, cara, como é que eu vou fazer isso aqui e tudo mais? E pronto, não fazia exercício, não conseguia trabalhar na performance. Aí que eu falei, o corpo precisa descansar. Mas é difícil descansar. Quando você tá acostumado ali, né, no game. É Por isso que difícil. o pessoal tá no banco, porque tá no banco, você tá ganhando mais. Tá ganhando mais, tá gastando mais. Aí quem você ama, que a sua família, tá mais confortável. E aí tu fala assim, se eu descansar, perde conforto. E aí quando é que eu descanso, não descanso, tá até o dia que o corpo te obriga a descansar, e você fica doente, e aí você tem que... E aí se você for antifrágil, aí é um bom... Meses depois você entende que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Com certeza. Aí você volta... Tudo acontece como tem que ser, né? Tudo acontece como tem que ser na vida. Então, voltando ao tema que a gente estava falando, as pessoas que estão hoje nas empresas e não sabem quem elas são, acabam trabalhando infelizes, não sabem seu propósito, não conseguem atingir máxima performance, porque muitas vezes não estão fazendo o que gostam, o que amam, né? Então, acho que essa tem uma questão existencial aí bem importante, difícil de ser respondida, difícil de ser trabalhada, e que acho que eu senti lá atrás, quando eu estava ainda no mercado financeiro, foi um choque ali, uma cadeira elétrica que eu tomei, que eu falei, cara, eu preciso resolver isso, porque eu já estava numa fase de vida onde eu já, graças a Deus, a questão financeira já não era mais o gap, não era mais o problema, e eu estava me sentindo na necessidade de fazer algo que, de fato, eu tivesse um propósito e tivesse um propósito maior, tivesse uma relevância, uma importância na minha vida grande. Então, eu comecei a fazer essa reflexão há 4 anos atrás ali e graças a Deus eu consegui responder essa pergunta. Então, acho que esse é uma das chaves ali para você conseguir performance, se você saber que você está no caminho certo. Ela até quando a gente estava... Quando você fala quem você é, você fala da família e tal... Eu sempre digo isso, eu tava conversando com minha esposa, ela tá até aqui acompanhando, ela falou assim, e ela empreende, tem a empresa dela e tal, e tava num momento também de trazer novos negócios para dentro, tudo mais, estudando muito, viajando muito para conferência e tal. Aí a gente tava conversando, assim, engraçado, né? A gente que nasceu na Zona Norte, que só a mudança financeira... Que naquele momento a gente entendia que só... Na verdade, cara, só tem a mudança financeira no primeiro momento. Tem que rolar. Tem que buscar isso. Tem que rolar. Não tem tempo pra outra coisa. É muito bonito falar de propósito e tal, meu irmão. Ali tem que mudar o jogo. E o jogo, obviamente, com estudo. E eu tive a sorte de ter um pai inteligente que falou que só o estudo muda. Acredito... Você fala muito da sua mãe. Sua mãe conduziu nesse sentido, que a gente era bolsista na mesma escola. Uhum. Até que a gente interagia, porque sempre os bolsistas ficam meio de lado. Né? E aí você muda a realidade financeira, e aí depois você começa a ter até mais tranquilidade. Espaço para olhar para outras coisas. Exato, para olhar para outras coisas. Mas a gente estava conversando sobre isso e ela falou assim, não, mas
a potência e tal é você que tem a potência da casa, você arrasta todo mundo. Cara, você pode até ter um motor V6, V8, que seja, mas o combustível... É que vai fazer a diferença. E o combustível é ela, não tenha dúvida. A mulher, a sua família, o seu filho e tudo mais, o combustível... No meu caso... que te move. Sim. No meu caso é ela. Tipo, o carro não anda. Não anda. E quando a gente, às vezes, sente cansado e tudo mais, em alguns momentos, a gente olhar para os nossos valores inegociáveis, né? Que tinha família, espiritualidade ali, que você acaba esquecendo, você volta nele, é o teu combustível. Você fala assim, opa, ali dentro tem todas as respostas. Que aí você fala, é simples, né? Só que é fazer o simples bem feito. Fazer o simples Aí bem você feito. fala, opa, tava desfocado naquilo ali, deixa eu voltar para cá pra dentro. Quando a gente fala de performance, eu tinha uma performance excelente no trabalho, mas na vida pessoal era um caos. Eu não conseguia cumprir um horário. Por quê? Porque eu entregava tanto para o trabalho que o tempo que eu tinha livre, eu queria descansar. Era literalmente isso. Quando eu me mudei para São Paulo, o mercado financeiro, isso eu agradeço, por isso que eu acredito nisso, eu sou muito grata a ele. Eu tenho amigos maravilhosos que eu carreguei para a vida, clientes que eu carreguei para a vida que viraram meus amigos e me proporcionou uma vida financeira onde eu pudesse fazer, não uma transição de carreira, porque eu não fiz uma transição de carreira, eu simplesmente larguei tudo e falei, vou me dedicar agora para o que o meu coração bate, que é cuidar de gente. Eu não era a melhor no mercado financeiro com relação a números, porque se você estudar os produtos é fácil, né? Mas eu sempre fui muito boa em ouvir as pessoas e entender o que elas não conseguiam esclarecer sobre elas. Então, fazer carteira, fazer gestão patrimonial, para mim era muito mais fácil, porque eu entendi o sujeito da história, né? Era muito mais fácil. Quando eu larguei tudo e comecei a fazer, eu tirei um ano onde eu me dediquei a olhar quem eu era. Tá? Então, eu fiz coisas para mim, eu fiz Empretec, que eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer, que é uma coisa muito bacana. Fiz um curso de propósito de vida, não é nem curso, fiz um treinamento onde eu me estudei para entender qual era o meu real propósito. Eu tenho minha missão, minha visão, meu valor, eu tenho meu slogan de vida, do que eu acredito, né? E por conta disso, eu fui estudar e trabalhar com pessoas. Há 5 anos atrás, quando eu defendi o meu primeiro artigo científico, que foi com relação ao luto cotidiano, que não tem nada a ver com a perda, com a morte de um ente querido, tem a ver com as perdas diárias que a gente não administra e que nos levam a um burnout, nos levam a não aceitar o que é simples, né? Por não ter vivido simples lá atrás, a gente acaba não fazendo o que é simples e lá na frente a gente colhe o que a gente não quer, o resultado não é o que a gente deseja. E aí, com todo esse processo, eu falei, tá faltando alguma coisa. E eu decidi fazer uma terceira faculdade. Fiz a primeira até o 8º período, fiz direito, larguei, não era o que eu queria. Fiz marketing, toda a parte estratégica, me formei e tal, fiz pós, né? E aí falei, vou fazer psicologia. E aí eu entendi nesse momento que eu ia ter que viver um processo diferente, porque são 5 anos. Sim. 4 anos de estudo, ninguém tinha me contado isso. E 1 ano dedicado só a estágio, é o dia inteiro. E aí eu fui para outro lado. E hoje eu tô no momento que eu tô no meu sprint. Sim. Então, assim, sair para mim é uma coisa altamente difícil. Eu durmo muito pouco, porque é importante hoje para os meus novos negócios, para o que está acontecendo, mas eu aprendi meus limites. Então, assim... Você sabe a hora de dar uma... Exato, estou cansada. Então, eu Você sabe que não é para sempre sprint. Exatamente. Por um período. Exato. É assim, eu tô indo, eu sei até a data que vai terminar, né? Essa correria louca, mas eu dou as pausas. Claro. Acho que o que você falou, resumindo, você fez um planejamento estratégico da tua vida, você revisou a rota, Exatamente. montou o plano, pavimentou a estrada e agora está correndo nela. Muito bom, muito bom. Eu acho que, na verdade, mas quando você é novo, eu sempre falo isso, não tem como você ter essa Não. Essa visão. Eu Não acho tem. que por isso que eu acho que todo mundo tem que passar por isso.
É Às verdade. vezes eu fico pensando, eu falo isso muito em relação à criação do meu filho e tal. Tem que, tem que criar uma dureza, tem que ter algum momento que. Porque é só nesses momentos de que você bate um pino, que vai lá no teu canto e reflete sobre você, que você Não volta é o mais que forte, você entendeu? passa, Sim. é o que você vai construir em cima daquilo que você passou. Isso aí. Né? Todo mundo tem trauma. Ai, não vou traumatizar meu filho. Sinto muito, você não está educando da melhor forma para o teu Exato. filho ter alta performance, para o teu filho lutar pelo que ele deseja. Sim, você vai ter que frustrar. Uma das coisas mais importantes na vida do sujeito é frustrar. Tanto aprender. do pai e mãe, tanto do terapeuta. Tem momentos que o cara vai sentar lá na minha frente e vai falar, sinto muito, isso daí... Cara, tem alguma coisa errada, não dá pra gente ir por aí. Você tem que frustrar. Agora, não é o que você vive, é o que você faz daquilo que você vive. Entendeu? Não é o que o pai e a mãe fazem, porque todo mundo... Eu estudo psicanálise, sou uma eterna estudante de psicanálise, não tem jeito. Freud dizia que culpa era do pai e da mãe. Não, cara. É assim, teu pai e tua mãe entregaram o que eles tinham. Mas o Freud vem demais, né? Eu tava lendo um livro sobre Alfred Adler, que é da época, é contemporâneo dele e é o contrário. Ele fala que tudo tem a ver com o que você faz com os seus traumas. Isso. Exatamente. Como você trabalha. Como você trabalha E aí com Freud fala, não é o que o teu pai e tua mãe fazem, é o que você vai fazer do que o teu pai e tua mãe te entregaram. Um pouco polêmico, é porque Freud vem demais, cara. É muito melhor acreditar em Freud do que em Adler. Para e pensa. Pô, meu pai e minha mãe, deixou quieto aqui, a vida é dura, vou pro meu canto. Agora, o que você vai fazer? Essa é a zona de conforto, né? A famosa zona de conforto. O livro do Freud vem demais, pô. Eu li um livro que fala só do Adler, que é A Coragem de Não Agradar. Sim. E é todo baseado nele, né? O cara vai lá e busca tudo dele. E fica claro ali, não vende... Dani, não vende, porque a maioria das pessoas prefere o que Freud fala. Mas olha só, aí é que tá. Rafa, Freud não fala que a culpa é do pai e da mãe. Não? Não. O livro fala isso. Não. Que o trauma, o Adler, você trabalha o trauma e melhora com ele. Porque olha só. Freud, você recebe esse trauma e convive com ele o resto da vida. Existem dois pais e duas mães. Existe o pai e a mãe real, que é o ser humano, que erra, que peca, que tropeça e que te entrega o que ele tem. A gente não julga. Bom, ruim, adequado ou inadequado. Ele entrega o que ele tem. Sim. Tá? O que entregaram pra ele, né? Exatamente. Cada um só derruba o café que tem dentro da xícara, né? Exatamente. E existe o pai e a mãe que tem dentro da minha cabeça, que é com esses que eu quero conviver. Então, como eu convivo com o pai e a mãe do meu desejo, quando eu tô com meu pai e com a minha mãe real, ele não condiz com o meu desejo. E eu entro em conflito. Porque eu não aceito aquilo que o meu pai e minha mãe são. Isso é Freud. Entendi. Mas mesmo assim... Tem uma grande psicanalista, que é a Maria Homem, tá? Ela foi num podcast, eu esqueci o nome, e um dos apresentadores fala, e aí, então a culpa é do pai e da mãe? Ela fala, opa, peraí. Não é isso que Freud diz. Ela explica isso. É o que você vai fazer com que o teu pai e tua mãe te entregaram. Sim. Isso é autorresponsabilidade. Isso é você olhar para você. Porque olha só, o pai e a mãe do Maurício entregaram para ele uma casa na Ilha do Governador. Essa foi a realidade. Ele viveu nessa realidade. Ele entendeu que ele podia mais. E isso é muito louco. O Maurício Sabino já conversou sobre isso. Se você não se colocar mentalmente naquele estágio acima, primeiro é mentalmente. Sim. Porque meu primeiro negócio foi quando eu tinha 17 anos, eu fui dar aula de matemática e física. Meu amigo, eu achava que eu era dono do PH. Isso pra mim era aquilo. E tu tem que estar nessa posição. Era, com certeza. O pessoal falava assim, eu sou professor. Assim, eu tinha acabado de passar a faculdade de engenharia lá na FRJ. E aí eu me colocava... um ou 2 anos depois, só não virou um curso estruturado, que a gente foi convidado até a montar uma sala num curso de inglês, que era de uma conhecida minha e tal, porque eu falei, vou focar na engenharia, legal, ganho uma grana aqui. Mas o primeiro ponto é que se você tá morando naquele lugar ali, você já tem que estar olhando lá pra frente. Por isso que eu, na minha opinião, tá? Você nunca pode ser o mais rico da escola. Porque se você é mais rico... conforto. Você tá na zona de conforto. Tu é o mais rico da escola, tu é o mais rico do bairro. Não tem jeito, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Né? Exato. Não, eu acho que essa vertente que você trouxe muito interessante, Rafa, porque quando você olha para diferentes pessoas que
tem diferentes famílias, mas realidades próximas, elas tendem, a maioria, a ter o mesmo tipo de comportamento. E quando você mistura, talvez, pessoas com realidades muito diferentes, elas tendem a se contaminar e trazer um ponto de equilíbrio, inclusive, né? Você acaba convivendo com aquelas pessoas e isso te influencia. Digo isso porque, cara, na minha época de colégio, de faculdade, cara, eu lembro que eu não tinha R$1 para comer um lanche na hora do intervalo ali, e muitas vezes não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir pra faculdade. Cara, e tinha um amigo meu que tinha uma condição legal, Guilherme Maia. Cara, ele me dava carona, ele me pegava na minha casa, ele tinha uma motinho, ele me pegava na minha casa lá onde eu morava, me levava pra faculdade junto com ele, né, e tal, e às vezes na hora do lanche ali, dividia o lanche comigo, né? Então, cara, esse nível de consciência que ele tinha, dele olhar pro lado e falar, porra, eu sei que esse cara aqui não tem e tal, é uma atitude muito legal que me fez ter mais força ainda, cada vez mais, para superar os obstáculos ali, entendeu? São aprendizados que você vai reunindo na vida que te impulsionam também, né? São fases. É provável deve ter tido uma bela educação também, né? Isso é educação, né? Isso veio de casa dele. Total, alguém total. tá precisando ali, eu vou ajudar. Mas é isso, você pode ser... É o mito da caverna, né? Tu fica ali naquela realidade, tudo que passa ali as sombras que passam ali, você acha que é uma realidade, são monstros e tal, porque você tá vivendo ali, pessoas do teu lado estão falando a mesma coisa, o que sai pra tentar descobrir alguma coisa, o pessoal já traz de volta dizendo, não, vai morrer, não vai não, e tal. É verdade. E aí, o único jeito de você mudar, primeira coisa, você tem que acreditar que você tem que sair daquela realidade. Depois, aí a gente volta pra questão da alta performance. Querendo ou não, pelo meu ver, quem tem 18 anos, 17, 20 anos, não tem noção do que é isso. Eu acho que se você... E a melhor forma de se educar dessa maneira é o esporte. Se você mantiver seu filho no esporte, e para isso não precisa ter grana, tem muita ação social, de esporte e tudo mais. É o primeiro passo para que quando ele chegar um pouco mais velho, ele comece a entender o que ele precisa fazer. E aí o primeiro estalo, porque com 20 e poucos anos, a meu ver, a não ser que também idade, deve ter gente às vezes que sofreu muito. Mas sem maturidade, Rafa, existem lugares que a gente não tem nem maturidade cognitiva, né? A gente não tem a inteligência social para captar aquela essência, né? Eu tenho uma pergunta para vocês dois que eu acredito que é uma pergunta redundante, mas qual foi a maior dificuldade para vocês chegarem a uma alta performance? E qual foi o momento que vocês viram que essa alta performance levava vocês a algum lugar? Quando foi que vocês enxergaram a alta performance na vida de vocês? Deixa vocês falarem primeiro que eu tô pensando em lembrar aqui. Tentando lembrar. Qual foi a primeira pergunta? Assim, quando foi que despertou essa questão? Caiu a ficha de que eu tenho esse poder de fazer esse sprint ou... Né? Quando você se deparou com alta performance, como é que você executou ela, né? E qual foi a dificuldade para fazer ela acontecer? Tiveram alguns momentos, mas eu acho que tem um momento que foi bem peculiar na minha vida, né? Eu tinha 24 anos, tinha acabado de me formar, tinha entrado na Schlumberger e estava na Argentina trabalhando quando, cara, meu pai faleceu. E beleza, cara, eu sentia todo dia a cama afundando à noite. Naquela época ali, eu costumo dizer, foi quando eu senti que eu virei homem de verdade, no sentido adulto da palavra, cara, eu virei a chave e eu tinha que encontrar força e resiliência diária pra, cara, continuar trabalhando, dando o meu melhor. E não só eu continuei, como eu fui de uma turma de 12 trainees que foram contratados na época, eu fui o último a ser contratado e eu fui o primeiro a ser promovido. Então eu fiquei ali um sprint de 6 meses, onde eu dei o meu melhor, fui reconhecido pelo meu esforço, e foi muito difícil, porque eu estava num país diferente, falando uma língua diferente, trabalhando numa engenharia diferente, e tinha acabado de perder meu pai, né? Então foi uma fase na minha vida que eu senti que depois daquilo ali, minha carcaça, minha pele engrossou uns 5 centímetros, eu falei, cara, agora nada mais me abala, eu entrego o que eu precisar entregar, eu supero o que eu precisar superar.
Então essa foi uma fase da minha vida que me marcou muito. Alta performance. Eu acho que eu sempre... Tempos difíceis, né? Eu acho que meu pai é um cara sempre muito instruído para alta performance, um cara muito bruto, assim, não tinha descanso, e nas férias de escola trabalhava com ele e tal, isso foi ajustando. Mas o meu momento de alta performance mesmo foi conseguir convencer a Carol a sair comigo. Esse eu tinha que jogar na alta performance. Isso eu tinha que jogar na alta performance. Era muito Sprint difícil. máximo. Aí ele foi meu primeiro sprint. Convence daqui, convence lá, meses, para ir ao cinema. Quando chegou no cinema, não rolou, me deixou no vácuo. Aí tive que dar um sprint de novo pra sair de novo. Uma brincadeira à parte, porque ela tá assistindo aqui, eu tô brincando. Mas, cara, eu acho que de alta performance, eu acho que um grande pulo do gato, assim, quando caiu minha ficha, foi quando eu abri a filial da empresa em São Paulo. Porque eu lembro muito disso. Porque eu tinha eu fui criado assim, né? De que tem que estar perto da empresa, olho do dono engorda o boi, todas aquelas coisas. E aí pintou a oportunidade de vir para São Paulo. E no primeiro momento foi uma segunda unidade. Hoje já está muito forte. Outros negócios já estão aqui em São Paulo também. Mas naquele momento eu falei assim: dá para tocar de longe. Assim, de longe no sentido de dá para ter duas sendo um só, entendeu? E aí foi o pulo do gato pra falar assim: dá pra ter mais de duas, dá pra ter quantas eu quiser. Só tenho que jogar na alta performance. Sim. E aí não dá mais tempo de muita coisa. Não dá mais tempo de ver os amigos na frequência que eu gostaria. Não dá mais tempo de um monte de coisa. Não, eu me afastei de tudo. Não dava pra jogar uma pelada de futebol porque ela pode me machucar. E se ela me machucar, eu não trabalho, né? E o segundo momento foi ser pai, né? Porque quando você é pai, a questão de gestão do tempo... Você não é pai ainda não, né? Não. Daqui a pouco vai ser. Corta isso aí. Dani, a mãe, sabe? Quando você vira pai, aí acho que é um outro jogo também da alta performance, né? Não mais difícil ou mais fácil e tal, porque é chato comparar quem tem pai. Eu sou pai, você não... Não, mas assim, é complexo. É mais uma variável na tua equação. Verdade. Que você fala, cara, beleza, eu tenho que jogar alta performance e o moleque tá doente. E eu não tô conseguindo dormir aqui. E aí que eu falo, quando você tem um filho, aí a tua esposa tem que jogar na alta performance também. Aí vira um time. Outro, aí vira time. Aí vira um time. Aí que eu falo, cara, aí vira time. Tipo, e aí? Quem é que vai? Quem ataca, quem defende, tal? Como é que vai? A gente tava num evento uma vez, e isso é a maior verdade. Dos amigos da creche, dos pais e tal. Só pra concluir sua pergunta, quando tem filho, acho que foi o meu segundo... Tem que jogar no alto performance mais ainda. São várias empresas espalhadas, mais um filho. Sim. Imagina quem tem 2, 3, tá? Eu tenho um, espero ter mais. Mas assim, o filho causa essa ficha porque você perde a gestão do tempo. Total. Você fala... Aí que vem a alta performance. É passar uma tarde, às vezes, no hospital, ou ele foi pro judô, se machucou, até a gente conversou aquele dia. Aí você tá no hospital, mas quando você chega do hospital já tarde, você tem que trabalhar um pouco. Aí você fala, amanhã já não dá pra ir pra academia, porque eu vou preservar meu sono. Ou então, não, amanhã tem uma viagem pra São Paulo. Então, enfim, é tudo isso. Mas a gente tava conversando uma vez, pra concluir, sobre time... E eu tava conversando com os pais dos amigos da creche, a gente tava conversando, como é que vocês... Assim, conversando qualquer cidade onde surgiu, eu falei, cara, todo dia de noite eu pergunto pra Carol, como é que você quer ser o dia amanhã? Como é que vai ser seu dia amanhã? Porque naquele momento ela estava nos cursos, alavancando a empresa dela e tal. Mas o meu dia amanhã tá assim, então tá, deixa eu me adaptar o meu a isso aqui. Por causa de um filho. E tem momentos que é o contrário, ela vai chegar, como é que vai ser seu dia amanhã? Meu dia amanhã vai ser assim, então deixa eu adaptar o meu. Que aí que vira time, aí né? Vira time, Agora, meu segundo momento de alta performance, eu diria que foi quando eu decidi empreender. Realmente, quando eu saí bem ou mal, quando você trabalha para os outros, né? Você acaba tendo... você está empreendendo, né? Eu sempre fui faca na caveira. Empreendendo no CNPJ dos outros, super normal. Só que você está empreendendo com o dinheiro dos outros, né? O buraco é um pouco mais leve, né? O tombo é mitigado, né? Vamos dizer assim. Agora, quando você está empreendendo com o seu próprio capital, montando 1, 2, 3 empresas, aí o tombo é muito maior, o risco é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Então, eu diria que foi quando eu me senti, naquele momento de vida, preparado tecnicamente,
pessoalmente, mentalmente, espiritualmente, e eu juntei todas essas competências para poder jogar na minha melhor performance, né? Então, não à toa a gente bateu N recordes aí nos últimos meses, mas o que eu vejo como um diferencial de performance para empresas, né? Fazendo esse paralelo. Principalmente uma startup, né? Eu sei de startup que está aí ouvindo isso, eu vejo um grande diferencial para o crescimento inteligente. A fórmula do crescimento inteligente, né? É você ter um product market fit, ou seja, um fit de mercado com o seu produto, né? 56% das empresas, elas morrem por falta de marketing e fit de marketing, ou seja, fit do teu produto no mercado. O cara vende algo que tem uma atração, mas não é tão aceito, ou tem muito ajuste para fazer de produto e etc. Então, essa primeira vertical de você ter um produto que resolve de fato uma dor de um público, e esse público tem uma quantidade de pessoas relevantes no mercado, né? Tem um TAM, um Target Addressable Market, isso é muito relevante. A segunda coisa, cara, é ROI. Cara, não tem como você falar de performance sem você falar de ROI. Sim. ROI é LTV sobre CAC. Cara, LTV é o quê? Lifetime Value do cliente. Quanto o cliente deixa de receita no tempo, na média mensal no tempo, pela média de clientes que você tem. Cara, basicamente o Lifetime Value do cliente é a métrica mais importante, porque ela atrelada com o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, ela vai te dar exatamente o ROI. ROI é a chave de tudo. Boto 1, volta 2. Boto 2, volta 4. Boto 10, volta 100. Então, essa mecânica, ela tem que estar muito azeitada numa startup, porque não pode ter erro. O caixa é pequeno, né? A margem de erro é pequeno, qualquer erro pode ser fatal. E o terceiro e último ponto é teu modelo operacional. Ele tem que ser enxuto, com pessoas boas e pessoas sêniores, né? Que vão te entregar o que você precisa. Então, foi exatamente pensando nisso, nessa mecânica, que com esse know-how que eu tinha construído de muitos anos aí de consultoria, de banco, mercado financeiro, growth, a gente envelopou isso dentro da Grit Partners e hoje é isso que a gente leva para empresas, principalmente startups, PMIs, né? Pequenas e médias empresas, que querem crescer e têm pouca chance de errar, né? Então, esse é o nosso foco hoje. E qual é o elo que junta a performance de empresas com performance de pessoas que a gente estava falando? Pessoas, né? Então, se você não tem um ser humano com alta performance, como é que você vai ter uma empresa de alta performance? Exatamente. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ah, não, isso é verdade. Isso é uma verdade. E ROI a gente tem também no campo emocional. Total. Né? Não tem Total, isso. não Não tem tem esse, como. né? Você não Eu vai vou ter pra ROI, terapia né? só pra jogar lixo no terapeuta. Desculpa, rasgando dinheiro. Vai pra casa, toma um chopp com os amigos. É melhor. Se a gente tiver evolução... Exatamente. Qual é o teu retorno sobre o tempo que você investe na tua vida, na tua atividade física? Qual é o retorno mental que você tem sobre aquilo que você faz na tua própria vida? Mas aí, por isso que é empreender em tudo. Em tudo, não tem como. A tua casa, a tua casa onde você mora, com sua família e tal, tem que ter ROI também. Sim. Você tem que... Total. O tesão de sair de casa para trabalhar tem que ser o de voltar. Você tem que falar assim... E isso para mim é o equilíbrio da vida, sabia? Eu sei que tá equilibrado quando tem isso. Que é quando eu saio com a mesma vontade de voltar. Difícil, acho que eu nunca vivi o não querer voltar. Porque dos valores negociáveis a família veio primeiro. Mas já aconteceu de eu não querer muito sair, assim. Isso é bom. Tipo assim, sair pra trabalhar, não. Tipo assim, Tá. não tô querendo Isso muito... que você falou, Rafa, dos valores inegociáveis, assim, eu acho importante trazer que cada um tem uma visão sobre um determinado valor. Sim. Ele existe, ele tem um símbolo universal, mas você tem uma visão diferente. Muitas pessoas entendem que a maternidade é algo que aprisiona. Eu digo que a maternidade foi o que mais me deu asas. A paternidade pra mim também. Entendeu? Foi o que mais me deu asas. Eu me tornei um ser humano muitíssimo melhor depois que eu fui mãe. Minha filha a mais velha tem 25, né? E a mais nova tem 14, vai fazer 15. São momentos bem diferentes, bem distintos, né? Mas são filhos. E eu nunca me senti presa, né? Eu nunca me senti aprisionada. E por quê? Porque a forma como eu enxergo a liberdade é diferente.
E eu tive também uma rede de apoio para fazer com que essa liberdade fosse vivida de forma saudável, né? Então, eu tinha retorno. Então, eu tinha retorno. A maternidade me deu um retorno, um ROI sensacional. Eu investi eu acho que eu ganhei 1.000, entendeu? A paternidade me deu um ROI legal. E aí a gente tava falando sobre... Eu não queria sair de casa, não no sentido de sair para trabalhar naquele momento, mas a gente vai. Aí vem a disciplina. Mas vai. Eu faço o que precisa ser feito para chegar onde eu quero, mesmo não querendo fazer. Eu passei uma vida, eu nunca gostei de banana. E aí, cara, minha sogra implica com isso pra caramba, porque ela me vê comendo banana agora. Aí ela fala assim, mas você não gosta de banana? Eu não amo ainda não. Aí ela, então por que você tá comendo? Eu não gosto de banana, mas tem que comer por causa do potássio. Porque eu preciso. Porque, assim, simples assim. Eu percebi que ela... Cara, eu demorei a perceber isso, engraçado, né? Uma banana na tua mochila, cara, naquela fomezinha de 5 da tarde, meu amigo, é a melhor coisa do mundo. Ela te segura até 8, 9 horas tranquilo. Eu fico abrindo ela, falando, quanta carne tem aqui dentro, né? Como a natureza é perfeita, né? Um negócio que você come, eu não tive esse hábito quando mais novo, mas de um tempo pra cá eu tenho feito. E aí eu respondo pra minha sogra, eu falo, mas eu não faço o que eu gosto, eu faço o que tem que ser feito. Pô, preferia estar comendo, sei lá, uma barra de chocolate, mas eu sei que isso vai me fazer mal. Mas é o que você falou, aí a gente sai de casa porque tem que sair. Aí vem a questão da disciplina. A Carol, ela tá falando, você vai falar isso no podcast? Eu não tenho como não falar. E tem uma análise uma coisa que eu ouvi e a gente tem que dar crédito. Quem falou foi o Thiago Brunet num podcast. Cara, aquilo marcou minha vida, eu acho resumo sobre alta performance. E eu dou, óbvio, crédito total a ele. E aquilo marcou, e quando a gente ouve coisa boa, a gente tem que replicar, claro. Ele falou, e tem tudo a ver com o tema. Não tinha podcast melhor pra gente falar isso. Que o rei Saul, na época, o Carol deve estar até rindo. O cara fala que ele que tá contando essa história todo dia, mas eu tenho que contar essa história. O rei Saul tava querendo Se eu contar errado, Thiago Brunet, que eu sei que você assistiu o podcast, você me corrige depois. O rei Saul tava precisando de alguém que tocasse harpa no castelo dele lá, né? Era o rei, né? E aí um servo dele falou assim, eu conheço uma pessoa que toca harpa. Davi toca harpa. Mas Davi, além de tocar harpa, ele se veste bem, ele fala bem, ele é homem de guerra e ele é temente a Deus. Se você parar pensar, se você reunir essas 5 características que a gente está falando de corpo, mente e espírito. A gente está falando de... O toca-harpa é a sua habilidade técnica. Sim. Que é só 20% do que você precisa. O se veste bem é você... Não é botar a bolsa ou a roupa mais cara. Longe disso, o sapato mais caro. É você se vestir com o melhor que você tem. De forma adequada pro lugar. Pro lugar que você vai. E querendo ou não, você tá cuidando do seu corpo porque o seu corpo veste bem a roupa também. Você tá cuidando dele. Isso é muito importante. E a sua imagem chega antes do que a sua palavra. Né? Exato. O fala bem é você se comunicar bem, você tá com boas leituras, você tá com assunto, você tá antenado, né, nas novidades. O homem de guerra é aquele cara que todo mundo quer ter na empresa. Fala assim, vamos. Agora, vamos entregar. E temente a Deus é a espiritualidade, né? Aí não vamos entrar nessa... No cunho religioso, né? Vamos só falar da espiritualidade. Mas eu não vou nem transformar isso em corte, não, porque esse corte é do Thiago Brunet. Mas, cara, isso tem tudo a ver com alta performance. E aí eu tenho avaliado se eu tô em alta performance, se eu tô atendendo os 5. É o teu checklist. É o meu checklist. Esse é o teu checklist. Eu fico, cara, eu tenho que estar envolvido em eventos de tech, biotech, tô até viajando por um agora, então tô ocupando 20% do meu tempo com isso. Lendo alguma coisa da minha profissão. Sim, e se aplicar, né, Rafa? Se aplicar, exato. Eu sempre fui muito, acho que cara de pau. Acho que, né, a gente que vem do subúrbio, porque eu sou do subúrbio, sou de cascadura, né, nem madureira. É um podcast em São Paulo só com gente do Rio. Né? Eu sou do subúrbio do Rio. Eu sou do subúrbio do subúrbio, né? Porque a Cascadura era o subúrbio do Madureira. Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. Exatamente. Então, assim, eu tinha que ser ousado para viver o diferente. E eu já nasci diferente. Eu nasci numa família de todo mundo que a minha mãe falava, todo mundo é comum. Aí, de repente, nasce uma branca de cabelo louro e olho claro.
E não tinha nenhuma criança assim. E eu era olhada meio esquisita pela família. Meu irmão dizia que eu tinha sido achada na lata do lixo. Eu falo que ele tem que pagar minha análise até hoje. Então, assim, eu não me via querendo fazer o mesmo que aquelas pessoas. Eu sempre quis mais, desde pequenininha. Eu sempre, com 11 anos, comecei a trabalhar. Então, mas tu acha que nasce assim? Não, eu via muito... Porque sempre tem um na família que é meio assim, né? Qual é a minha... que eu me vejo diferente dos meus irmãos? Apesar dos problemas que toda a família vive, né? Situações e problemas, eu entendia que eu fazia parte, mas que eu podia escrever a minha história diferente. Eu acreditava nisso. Sim. E desde criança eu sempre tive uma fé de que eu tinha que fazer uma parte, mas que tinha uma parte que não era minha. Mas a minha parte eu tinha que fazer. Quando no mercado financeiro, eu peço a Deus para me ajudar. Eu falei, não, Deus não gastou teu cartão de crédito, irmão, sinto muito. É você que tem que fazer essa parte. Deus vai te dar outras coisas para que você faça. Então, eu sempre pensei de forma muito diferente. Eu queria fazer diferente, né? E como isso hoje vem para minha vida? A forma como eu pensava e acreditava no que eu queria me construiu. Enfrentei muita coisa. Sempre fui a diferente. Sempre fui, às vezes, a esquisita, a estranha. Né? Porque todo mundo queria ir para a esquerda, eu queria ir para a direita. Qual era a grande diferença que eu vejo em vocês também aqui? Né? Eu não tinha medo de assumir a responsabilidade do resultado. Eu ficava dura lá, desse o resultado que for, fui eu que fiz. Mas o empreendedor tem que ter esse cara. Né? Estou de frente para pessoas altamente determinadas. É isso que eu vejo em vocês. Tem um estudo muito interessante do TED Talks, inclusive, que foi gravado, que uma americana ela faz um estudo em crianças durante gerações para entender qual era a correlação do sucesso em crianças que saíram do mesmo lugar, porque que umas se desenvolveram e alcançaram sucesso, alta performance, mais do que outras. E o resultado, não sei se já escutaram falar, e até isso virou o nome, né? Quando eu escutei isso a primeira vez, há mais de 10 anos atrás, nos Estados Unidos, eu me apeguei muito a esse nome. Sabe qual é o nome o fator determinante para as pessoas que tiveram sucesso para as outras? Grit. É o nome da empresa? É o nome da empresa. Caraca, E sabe o que muito... quer dizer grit? Garra. Garra, determinação, resiliência, tudo isso, né? Então, é a sua capacidade de ter uma paixão pelo que você faz com resiliência, garra e determinação. Então, esse era o fator determinante que eles encontraram de incomum com pessoas que saíram do mesmo lugar, pessoas que tiveram sucesso, tiveram alta performance na vida e pessoas que não tiveram. Então, isso nasce ou trabalha? Eu acredito que tem os dois. Eu acho que tem os dois. Agora, tem uma coisa... Então tem o que do nasce. Tem. Se tem os dois, tem o do nasce. Mas tem o do nasce. Isso aí, com certeza. O tripé da vida. Com certeza. O tripé, mente, corpo, alma. Ou mente, corpo, espírito. Isso. Pai, Filho, Espírito Santo. Emoção, sentimento, comportamento. Sempre é uma tríade, sim. Né? É isso. Total. Como é que você cria isso dentro de você? Nós somos seres biopsicossocial. É uma trilogia também. Sim. Então, o meio, ele tem uma parte, o social tem uma parte, o meio que você... Sim. A herança genética. Verdade. E tem a parte psicológica. Se você vem com uma carga genética, um bio ruim, você tem que compensar muito no outro, né? Exatamente. Que rola. Agora, total. eu tenho... A pessoa, às vezes, nasceu com uma deficiência. Sim. Mas ela compensa outra coisa. Quando você tem alguma deficiência nos seus sentidos, os outros compensam. Isso é fato. O cérebro faz com que você desenvolva os outros para que você possa estar no social, no meio. Eu tenho um tio que nasceu cego, ele escuta pra caramba. Ele escuta tudo. Entendeu? Então, assim, você aumenta a sua percepção em alguma outra coisa. Sim. Né? Eu tô terminando agora minha faculdade, tem um rapaz que é cego. E foi fantástico, porque
a gente se conheceu na pandemia, então foi online, né? Ele escutava a voz. E no primeiro dia que voltou, quando eu abri a porta e falei, ele falou assim: oi, Dani, vem aqui que eu quero te conhecer. E eu achei aquilo fantástico, porque assim, eram 300 alunos na sala. Ele reconheceu a minha voz. Caramba. Ele me chamou pelo nome e eu entendi ali que qual é o limite para chegar onde você quer. É o limite que você dá para você mesmo. Sim. Com certeza. Né? Agora uma pergunta que eu tenho... Esse dos três é legal. Eu tenho uma pergunta para vocês. Hoje, com todo o histórico e todo o passado que vocês carregam e toda a alta performance que vocês atingiram, você ainda faria hoje tudo da mesma forma ou vocês mudaram a perspectiva do que é performance? Eu tô perguntando porque eu mudei. Eu mudei totalmente. E hoje eu tenho uma perspectiva de performance diferente da que eu carreguei até aqui. Eu acredito que muito da nossa performance, que a gente saiu muito de baixo, ela teve que ser orientada ao hard work, né? Trabalho duro, focado, disciplinado, resiliência, sem mimimi. É o que sabiam ensinar na época também pra gente, né? E é o que a vida, é o que tem pra hoje. Sim. É o que tinha pra hoje na época, né? É o que tinha naquela época. Então você não tinha outra opção. Ou trabalha duro. E olhando em reflexão pra trás, eu nunca busquei salário, eu sempre busquei conhecimento. Então eu buscava os conhecimentos técnicos que iam me levar mais longe do que só o salário ou a posição, né? Então acho que por isso foi um dos fatores que eu acelerei rápido na vida. Com 29, 30 anos eu estava em posição de diretoria em banco. Mas olhando daqui para frente, o que me trouxe até aqui não é o que me leva, o que vai me impulsionar para frente na minha performance. Eu mudei o meu olhar e eu queria saber de vocês se o de vocês mudou ou continua o mesmo. Pode começar, e aí depois eu falo a minha opinião. Eu mudei completamente, não porque os meus valores mudaram, mas que eu amadureci, entendo o que é para mim importante de uma forma muito diferente. Eu recusei um trabalho porque na data tinha algo que era importante para as minhas filhas. Se você me perguntar como é que você recusou, meu coração apertadíssimo, porque a grana era maneira, tinha um nível de exposição do meu trabalho, do meu programa sensacional, né, e tal. Por outro lado, essa recusa trouxe um valor a mais para as minhas filhas, para a nossa relação de intimidade e para o cara que ia me contratar. Ou seja, você está levando a vida com princípios e valores acima de tudo. Sim. E com a vida também muito bem equilibrada. Então não adianta ser só trabalho. Não, de jeito nenhum. Equilíbrio é chave, né? Equilíbrio. Eu falo que o equilíbrio, para mim, ele precisa do movimento. O equilíbrio perfeito não é uma linha reta. Sim. Não é uma balança jurídica. Uhum. O equilíbrio perfeito para mim é um eletrocardiograma. Uhum. Esse é o equilíbrio perfeito, né? É você ver aquele movimento para que a vida flua. Uhum. Porque se não tiver o movimento, você deixa de existir. Eu não acredito na perfeição por um motivo. Eu amo Freud, mas eu amo outros também. E Jung fala que quando você consegue se individuar por completo, você se tornou um ser perfeito. Você atingiu a perfeição. Você chegou ao máximo de ação sobre quem você é. Nesse momento, você se desliga do mundo. O que é isso? Quando você chega onde você precisava chegar, você morre. Então, eu nunca busquei a perfeição. Eu busco uma melhora contínua. Eu nunca olhei para alguém e disse, eu quero ser igual àquela pessoa. Eu sempre disse, eu quero ter características que aquela determinada pessoa tem, mas eu quero melhorar isso em mim. Então, hoje eu vim para São Paulo, a minha vida mudou, eu engordei 16 quilos. Né? Eu surfava, eu fazia stand-up 2 vezes na semana, 8 quilômetros, era sensacional.
E eu entendi que eu estou num outro momento químico que é diferente, tudo. Aos poucos, estou administrando a minha vida para botar a rotina da atividade física, porque hoje eu tenho 3 trabalhos, então tá dificultoso, né? Mas eu entendi que é uma necessidade, porque sem atividade física eu não durmo bem. Sim. Isso é um fato Eu para também. mim. Eu não durmo, eu tenho pesadelo, eu tenho falta de um monte de coisa no cérebro, enfim. Mas que é um momento. Sim. Agora, desculpa, só para complementar o que você falou, olha que interessante que você falou. Você abriu mão de algo porque estava conflituoso com algo que também era importante para você. Sim. Né? E isso tem a ver com... Só pra gente gravar aqui, que tem a ver com o que eu vou falar depois, vou deixar o Rafa falar, porque esse ponto me atentou a algo que para mim faz muito sentido, que é o mesmo estágio de performance que eu busco hoje. Já vou complementar. Eu vou ser breve, assim, até porque daqui a pouquinho, infelizmente, a gente tem que encerrar, mas eu faria tudo de novo, porque eu acho que só fazendo tudo, hoje não é o mesmo que me move. Não, sim, pra trás eu também, mas não teria feito nada diferente. Tudo de novo, porque não tem jeito, pelo menos a minha característica é muito... Meu pai fala isso, cara, como tu gosta de murro em ponto de faca, ele falava e tal, mas eu sempre queria saber se dava choque mesmo, se era quente, sabe? Então, assim, todas as queimaduras e choques que eu levei, eu levaria de novo. Mas é óbvio, como falar, a pergunta que você fez, não é a mesma coisa que me move. Hoje eu sou capaz de cancelar um compromisso de trabalho em prol da minha família, tranquilamente, Sim. porque eu sei que na minha regra, né, na minha prioridade... Primeiro é a minha saúde. Às vezes também... Prioridade 0. Eu sempre falo assim... eu não perco dia de trabalho, cara. E o que me deixou mal foi que eu ia começar a perder. Eu não perco dia de trabalho. E você só não perde dia de trabalho porque você tá se cuidando. Então, assim... Então, primeiro é a minha saúde. Eu, com a saúde bem, eu cuido bem da minha família. Eu sou capaz de jogar meu filho pro alto, pegar ele de cabeça para baixo e ele me chama pra correr, eu corro atrás dele e tá tudo bem. E depois da saúde e a família ok, começa o trabalho. Então, hoje meu dia é cuidar da minha saúde muito cedo, saber que a família tá bem, todo mundo se encaminhou, o filho tá na escola e tudo mais, e eu começo meu trabalho. Eu acho que para chegar num nível desse, você tem que passar por tudo que passou, né? Sim. Agora, às vezes a gente chega mais rápido, né? Porque a vida bate mais forte, né? Tem até uma... meu pai... Às vezes a vida Aqui bate a gente direitinho. conhece, né? Às vezes a vida bate direitinho. Meu pai sempre falava isso, que se um passarinho começar a bicar uma fruta e deixar ela toda furada, aí você fala, o que acontece com uma fruta se o passarinho... Eu tenho que lembrar que ele falava isso há muito tempo. É uma fruta que, se o passarinho começar a bicar aquela fruta que ainda não tá pronta, o que acontece com ela? Aí você fala, pô, ela apodrece, né? Não, ela amadurece mais rápido. Então, assim, a fruta tomando bicada ali, tudo mais, o que você pensa? Ela vai morrer, acabou pra fruta. O passarinho foi lá, bicou ela inteira. Não, ela amadurece mais rápido. Então, eu acho que é isso. Às vezes você chega mais rápido nesse estágio em matéria de idade. Sim. Porque é muito do que sua vida te trouxe. Por isso que eu acho que todo mundo tem seu momento, sabe? Sim. Eu acho que se a vida bateu com 10, 12, 15 anos, quando você começa a entender, né? Porque aí fez com que a gente, com 29, 30 anos, você ocupava o cargo de direção. Mas o cara que hoje tá com 30 e pode estar ouvindo podcast, assim, é só questão assim, deixa bater, deixa bater. Se permita bater. Se você for pra rua, você vai apanhar. No sentido de tentar errar e tudo mais. Escolha experiências. Escolham experiências. E aí teu auge vai chegar com 45, 50, enfim. Em algum momento chega. Exato. E então não faria diferente, né, do que eu fiz, mas eu entendo que hoje os valores que me movem são diferentes. Né? Tem o ponto que eu queria conectar, que acho que ele traduz o meu modus operandi hoje. Eu gosto de falar que eu acho que eu entrei em flow. E o flow nada mais é do que o seguinte: eu tenho disciplina para executar e fazer o que tem que ser feito. Mas eu tenho sabedoria de entender coisas que estão acontecendo ao meu redor que estão me dando mensagem que não é naquela direção, naquele caminho. Sim. E isso tem um livro bem interessante que eu tô lendo agora chamado Nudge. Nudge é um livro que te ensina a tomar melhores decisões na sua vida em relação à saúde, finanças, família, enfim, relacionamentos. E esse livro ele te ensina a perceber onde estão os nudges. O que é um nudge? Cara, são os pontos de virada ali. São os pontos que, assim, aconteceu alguma coisa que, se você tiver a percepção aguçada,
você vai entender que não é ou é pra você fazer tal coisa, né? Então, acho que quando você entra nesse estágio, as coisas fluem muito mais fáceis, porque você não se martiriza e você não se machuca É tanto como também. se fosse um ponto de intuição, que Isso. chega naquele lugar que você não sabe explicar, mas você tem a resposta. Só que ele no início, ele é como se fosse intuição. E depois de um tempo, você vai ficando maduro e você sabe quando a intuição você tá sempre... Pô, você já sabe, bateu o vento, você olhou o céu, você fala, vai chover? Sim, É a mesma coisa. tá. Então você já começa a perceber os indicativos, os nudges ali. Você trabalha aí nada mais, nada menos do que um inconsciente de forma sobrenatural. Você conversa com o teu inconsciente e consegue se conectar ao todo. Mas você sabe o que é isso? É quando você é feliz sozinho. Você percebe que pessoas que não estão nesse estágio de leitura da vida, das percepções, é que ela não se tolera sozinha. Então eu tava lendo um livro chamado Nação Dopamina, que eu indico para todo Sim. mundo. Cara, Comprei. a pessoa tá sempre focada em consumir dopamina e não em gerar dopamina. O cerne do livro é esse. Então, ela não é feliz sozinha, então ela não tem tempo de conversar com ela mesma, então ela não entra nesse modo. Sim. E explica-se muito bem, né? Que consumir dopamina faz muito mal, Sim. mas gerar dopamina faz muito bem. Como é que gera dopamina? Dor, estresse. Por isso, quando você dá aquele corridão, faz aquele treino ferrado, você volta muito bem. Agora, consumir dopamina é açúcar, jogos, enfim, né? Prazeres rápidos, Isso, que ele vai te dar momentâneos. aqueles picos de dopamina. E aí curto prazo. E não te dá tempo de conversar com você mesmo. Porque no momento que você tá ali no exercício físico, ou numa banheira de gelo, ou alguma coisa assim que tá te expondo ali, você tá conversando, ou no esporte radical, você sabe que você tá conversando com você mesmo. Porque ali, cara, qualquer erro ali pode ser fatal, né? Então, é onde você se conecta. Sim. Então, eu acho que quando você comentou isso, Sim. Esse nudge aí, achei interessante, vou botar na lista de livros, que é a pessoa que não tem paciência de conversar com ela. Eu converso muito comigo. O tempo todo. Tem hora que eu viajo, não. E não sei se você viu, eu fiz banheiro de gelo recente, né? Não sei se você viu lá no Instagram. Cara, eu fiz uma banheira de gelo recente. E foi engraçado, né? Que eu tava passando por um momento de bastante estresse na minha vida. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas mudanças recentes. E, cara, um amigo que foi na banheira de gelo, ele postou, eu falei, pô, vou fazer. Quando eu fui ver, era um cara que eu segui, que já é uma grande referência. O Instagram dele é Elevate Others, que é um cara sensacional, o Davi. Um cara muito evoluído já, um cara que trabalha com isso há muito tempo. Tanto respiração, né, breathwork, quanto essa parte de condução de banheira de gelo. Cara, fui lá fazer e foi, enfim, uma manhã incrível. E, cara, assim, realmente é muito gelado. Só dando um spoiler aqui pra quem quiser fazer um dia. É muito gelado, é muito frio, é muito complexo e você chega no limite realmente. Tem pessoas que entram e saem com 30 segundos e tem pessoas que têm a cabeça forte, que conseguem controlar toda aquela situação adversa, né? E foi engraçado que todo mundo quis ser bem ansioso e fazer logo a banheira, né? Eu fui ficando por último, deixei todo mundo embora. E aí, por último, eu fui a última pessoa. Eu falei pra ele, cara, vou te contar minha história de vida em 30 segundos. E aí, contei minha história de vida pra ele e virei pra ele e falei assim, cara, e aí, quanto tempo você acha que eu vou ficar? Ele falou assim, vai ficar o tempo que for preciso. Pela tua história de vida, pela tua força aqui, eu tenho certeza que, cara, essa banheira de gelo aqui vai ser fácil pra você. E se você veio aqui hoje é porque você quer se testar e porque você quer deixar alguma coisa no gelo. Cara, quando eu entrei no gelo, ele virou e falou assim... Vou pegar o telefone do Maurício. Ele virou e falou assim pra mim, deixa tudo no gelo. Solta tuas emoções, tudo que você tá passando. Blá, blá, e, cara, você despeja. Então, isso tem muito a ver com produção de dopamina, né? Você realmente, cara, tá comprovado cientificamente que o banheiro de gelo, ela te ajuda muito na liberação de dopamina. Inclusive, foi por isso que ele foi buscar esse trabalho e desenvolver esse trabalho. Então, é um trabalho muito legal, muito bonito. E que quando você combina isso com o psicológico, cara, você vai muito além. Sim. Né? É bem interessante essa parte de banheira de gelo. É. Eu vou deixar... Infelizmente, a gente tá caminhando pro final. E todo mundo, né? Você fez uma pergunta, ela fez outra, né? E eu vou deixar também
Acho que é legal para encerrar dessa maneira, assim. Qual é a frase ou ensinamento que te move? Sim, pegando de surpresa. Não precisa ser uma frase fulano de tal, não sei o que, tá dizendo Albert Einstein. Não, é tipo assim, qual é uma frase ou ensinamento que te move? Fala assim, todo dia eu penso um pouquinho nisso. Tudo que eu sinto, eu sou naquele momento. Então, eu preciso ter muito cuidado com o que eu estou produzindo de sentimento em mim. Que isso transforma quimicamente o meu corpo. Isso para mim é muito, muito claro. E qual foi a outra, Rafa? E o que me Podia move? ser uma frase, ou você falou uma frase muito legal, tudo que eu sinto Tudo que eu sinto, eu sou naquele sim, momento. interessante. Então, Eu falei uma frase ou um... e o que me move, é. qualquer coisa que me desafie, me move a me superar. Eu não olho para o lado, eu olho para mim. Então, quando eu sinto, eu faço questão de entrar em contato. Se eu tô com vontade de chorar, eu não me importa onde eu tô. Eu só me recolho, porque não dá pra gente, né, se expor. Eu choro. Se eu tô com vontade de sorrir, eu vou sorrir. Mas eu aprendi a olhar para mim e ter cuidado com o que eu produzo em mim. Legal. E você, mano? Cara, tem uma frase, tô tentando colar aqui agora. Não, mas não achei, mas cara, tem uma frase bem que é bem a minha cara. Eu acho que Não precisa saber ela de cor, não. Pode dar um resumo. cara, uma frase que me move. É. Cara, muito risco e pouco ego. Eu acho que na minha fase atual de empreendedor e de buscar alta performance, você tem que tomar risco. E isso acho que foi algo que eu sempre tomei na minha vida, mesmo empreendendo antes, trabalhando para os outros, eu tomei risco de acelerar em posições, em atitude, que eu sempre tomei muito proativo, tomando muito risco e entregando, né? E você ter pouco ego. Acho que ego é o mal do século. E as pessoas só brigam e o mundo tá do jeito que tá por conta de ego. As pessoas que conseguem baixar o seu ego, elas entram num estágio de completude e de desarmamento fantástico. Eu acho que a meditação, a respiração, elas vêm como ferramentas, entre outras coisas aí, entre outras ferramentas que existem, para reduzir e zerar o teu ego, ou tentar abaixar isso o quanto antes. A própria espiritualidade ajuda muito nisso, né? E muitos livros com ensinamentos e tal, mas quanto menor o seu ego e mais proativo, né? Que eu chamo de risco, né? Quanto mais risco você toma, mais chance de sucesso e performance você vai ter. Acho que essa é a frase Legal. que Muito me, risco, que pouco me ego. orienta. E a segunda pergunta era em relação Não, a... você fez uma... E a tua, uma Rafa? E a frase que me move? Não, eu fiz a pergunta porque eu não tinha pensado na resposta. Porque eu não tenho a resposta. Porque eu não tenho a resposta. Uma frase me move, não tem uma frase assim que eu gosto tanto de ler e tal, tem várias, né? Acho que na verdade é uma frase, um livro que me move muito. Acho que Mais Esperto que o Diabo é um livro que me move muito. Então eu tento sempre pensar que as coisas vão dar certo. Não deixo que o pensamento negativo Sim. entre. E às vezes entra. Que a gente fala muito aqui, não deixa que entra de vez em quando. E aí você fica, pô... Somos humanos, né? Humano, demasiadamente humano, já dizia Nietzsche. Exato. Então, assim, não tem nenhuma... Eu não preparei essa pergunta, né? Então, assim... Mas eu gosto muito de ler e tudo mais, mas, assim, um livro que eu diria que me move é esse. Pode ser um livro de cabeceira ali, porque, de fato, quando a gente tá com medo é que a gente erra, né? É quando a gente sofre um dano. Claro que a gente pode ir lá e se machucar mesmo estando seguro, né? No sentido... Mas aí você volta, reavalia e vai de novo. Sim, O sim. medo é pior porque ele não te deixa ir. Então, quando você não vai, você não... O medo ele só é bom quando ele te protege para entender quais são os riscos. Quando ele te paralisa, ele é um medo ruim, né? Exato. Sim. Então, acho que esse livro controla bem isso. Acho que medo todo mundo tem, mas a gente pega lá e faz, né? Foi assim com podcast, foi assim com tanta coisa.
E depois vira na rotina, você começa a não querer outra coisa, sabe a importância que é, né? O podcast entrega para muita gente, muita coisa. É onde a gente reúne muita gente que traz conhecimento. É onde você entra no YouTube de graça e ouve ali uma troca legal. Então, acho que quando você vai sem medo, você começa a produzir coisas interessantes. Acho que esse livro é um livro de cabeceira para mim. Porra, da hora. Turma. Vou comprar. Obrigado. Não conhece Mais Perto que o Diabo? Vou te dar, então. Não. Vou te dar. Napoleon Hill. Bom livro. Maravilhoso. Você tem? É. Então eu vou comprar um pra você. Então vou deixar um livro aqui também de recomendação. Na verdade, já falei do Nudge, né? E vou falar de outros 2 livros que foram bem importantes para mim. Alma Indomável. Foi o livro que me fez fazer a reflexão de fato de quem eu sou. Um livro que me ajudou muito nessa compreensão e nesses questionamentos, nesse período de reflexão lá atrás. E tem um outro livro também que é Como se tornar extraordinário. Peraí. Como se tornar extraordinário. Peraí. Uma frase que eu gosto muito quando eu tô olhando é cuidado com o que você consome, né? Assim, Sim. E aí eu sempre falo muito, o consumo vem na boca, no ouvido e no olhar, no olho, né? Então, assim, o que você enxerga. Então, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você come, cuidado com o que você ouve. Ou seja, cuidado com a assim, sua dieta. Essa Em semana, todos os sentidos. todos os sentidos. essa semana bombou um vídeo aí da moça que pegou o defunto pra assinar e tal. Isso aqui são coisas que eu não quero aquilo ver. ali Não quero ver. Não quero nem ver. Sim. Eu não quero ver. Eu não quero. Assim, eu quero nem brincadeira com isso, porque não vai me fazer mal. Sim. Então, assim, e as pessoas E estão faz brincando mesmo. com isso. E as Faz. pessoas estão brincando com isso. Encaminha pra todo mundo e ri, fica vendo horas aquilo. Então, assim, Cara, isso é muito bizarro, porque cuidado isso tem a ver com a música que você escuta. isso. Desde quando eu já falei pra uma ex no passado, eu falei assim, cara, não quero ouvir sertanejo, que é só desgraça, só nego traindo, só, sabe? Não quero. Então, é a música que você escuta, as pessoas que você convive, o conteúdo que você consome, perfeito. Quanto você se cuida diante da sociedade que você vive. A sociedade que você vive é tudo. O nome do livro é Como se tornar sobrenatural. Ele fala sobre o poder na mente. Spoiler rápido, de uma mulher que teve câncer porque o marido se suicidou. Ela desenvolveu câncer porque ela só jogava hormônio nela própria, pensando e regurgitando aquilo durante muito tempo. Quando ela conheceu esse cara que prega sobre o poder da mente no seu corpo, e ela entendeu exatamente o que ela estava fazendo com ela já estava numa fase que os médicos falaram assim, ó, ela parou de tomar remédio. Cara, 1 ano e meio depois ela foi voltar no hospital, porque já era pra ter morrido. Foi lá, não tinha mais nada. Então, história real, verídica, e aí ele te ensina o poder da mente e as ondas cerebrais no teu corpo. Bem legal. Como se tornar Mas eu, antes de sobrenatural. encerrar, quero falar uma coisa. Pode. Quero agradecer ao Rafa e ao Maurício, que hoje eu fui apresentada, e assim, dizer o quanto eu admiro. Eu ganho muito, eu digo que eu ganho mais dos meus pacientes do que eu entrego, né? Eu já falei isso. O quanto eu admiro o Rafa, a questão da posição dele de valor de família, de valor de negócios, né? Ver alguém que do mercado financeiro conseguiu fazer uma vida completamente diferente, eu saio daqui, assim, com o coração cheio e agradecida por vocês terem dividido um pouquinho aí dessa história comigo. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu também faço das suas palavras as minhas. Realmente, Rafa já é um cara que eu admiro há muitos anos. Aí eu acompanhei a trajetória dele. Na verdade, a gente ficou um bom tempo sem se falar. E depois, quando a gente fui encontrá-lo novamente, vi que ele, enfim, todo o grande passo que ele deu na vida dele. Então, realmente é um cara admirável em família, trabalho e etc. Você, Dani, conheci hoje, mas só escutei coisas boas Obrigada. E já tô te seguindo lá, então já vi que é muito, muito valioso tudo que a gente falou aqui agora. Muito obrigado. Legal, turma. Obrigado pelas palavras. Só se vocês estão aqui é porque a admiração é a recíproca verdadeira. Acho que o Papo de Compadre tá entregando um conteúdo bacana. Sigam a gente, papo.decompadres, se inscrevam no canal do YouTube e espero que tenham gostado. A gente vai sempre trazer temas, a gente também vai trazer histórias, mas muito foco também em temas, juntar pessoas, mentes e falar de um assunto que esteja em relevância. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Um abraço. Tchau. Valeu galera. Valeu. Obrigado. Tinha que agradecer a Carol, né?